Olá, caros amigos do canal Vanguarda Espírita. Nós vamos conversar hoje sobre um assunto que é interessante do ponto de vista da nossa vida, não é? Do nosso planejamento de vida. Quando nós viemos para a Terra, nós viemos todos com planejamento espiritual. Obviamente, os espíritas sabem muito bem disto. Este planejamento espiritual feito lá na espiritualidade para aquele irmão que está vindo para cumprir lá as suas metas, não é? Aliviar os seus débitos, ele é bem interessante em vários sentidos. Ele é interessante porque durante cada fase da sua vida, ele vai ter uma proporção diferente para o espírito. E assim nós entendemos que quando nas fases da vida, não é? Que é o assunto que nós vamos conversar agora, sobre as fases da vida, temos o nascimento. O nascimento é uma fase muito peculiar da nossa vida. Por quê? Porque ele é só alegria para os pais, não é? É alegria para o neném que está vindo para esse planeta, no caso, para o orbe terrestre, para cumprir as suas obrigações, muito bem cuidado, muito bem acarinhado. Esta criança, este bebê, vai crescendo e já vai mudando então a primeira fase da sua vida para aquela parte mais infantil, onde ele começa a descobrir, lá pelos seus 2 anos de idade, 2 anos e meio, 3 anos, ele começa a ter uma referência da família, ele começa a ter uma referência do mundo que o cerca, ele começa a falar das coisas que ele vê, ele começa a prestar muita atenção no que ele vê também, e ele tem as suas primeiras manifestações de personalidade. A partir deste momento, então, ele vai interagindo com os pais, não é? Com toda a família, com os tios, enfim, com os avós. E à medida que ele vai crescendo mais um pouco no jardim, ele vai começar a interagir com os coleguinhas, vai começar a interagir com os brinquedos que não são os brinquedos dele e também vai aprender a o quê? A fazer o quê? A dividir, não é? Com esses colegas, aqueles brinquedos que estão à disposição. Nesta fase, ele mostra então as suas tendências, aquelas tendências que ele trouxe já na caixa de ferramentas do espírito dele, e que os pais têm que prestar muita atenção para que possam ajudar esta criança, né? Ajudar em todos os sentidos, ajudar na educação moral, ajudar com a religião, ajudar com a divisão das tarefas em casa, para que a criança não fique completamente ociosa. E a fase subsequente já é a fase, então, em que a criança tem lá os seus 10 anos de idade, 11 anos de idade, em que ela está estabelecida neste planeta, neste mundo, e em tudo aquilo que ela faz, ela já tem a vontade própria praticamente, não é? E interage já completamente com os pais também. A outra fase é a da adolescência, é onde a criança perde, no caso, para todas as situações que eram infantis, sobrevém então um novo momento, que é o momento do jovem e da sua adolescência. E aí o cuidado tem que ser maior, porque o jovem tem lá as suas dificuldades de entendimento, né? Ele está passando por uma fase difícil, ele perdeu aquele corpo infantil, ele agora tem um corpo juvenil, ele tem as situações também onde o pai e a mãe deixaram de ser aqueles pais extremamente protetores e passaram a ser os companheiros, né? O companheiro e a companheira. Todas essas situações, adicionadas aí uma boa dose de hormônios, vai fazer com que esse jovem tenha dificuldades de relacionamento em casa
em algumas situações, outras não, mas de um modo geral ele começa a entender um outro universo, uma outra situação. Passada a fase da adolescência, ele se prepara então para a fase adulta, e é nesta fase adulta onde provavelmente vão começar as provas que ele terá que passar aqui pelo nosso planeta. Vai estudar, vai formar-se, aqueles que têm a possibilidade, né, de formar-se, e vai ter um casamento ou não vai ter um casamento, mas a sua vida acelera no sentido de quê? De que a espiritualidade começa então a fazer com que esta programação para este espírito comece a valer. E isto é sentido por ele, que tem as suas inseguranças, que tem os seus problemas, que já não tem mais aqueles pais perto dele, que vai começar a assumir outras responsabilidades, e isto também é uma preocupação. Então, há necessidade dos pais estarem completamente atentos para esta fase. Por quê? Porque é uma fase em que muitos jovens se perdem. Se perdem com drogas, se perdem com bebidas, não é? Obviamente, se perdem também na sua confusão mental deste mundo que os cerca. E começa então uma relevância para assuntos diferentes daquele que havia um planejamento para ele. E há necessidade dos pais orientarem, porque ele pode perder a sua encarnação a partir daí, não é? A partir desses momentos em que ele começa a tomar as próprias decisões, já adulto, essas decisões podem ser nocivas para ele. Continuando nesta fase da juventude, ele entra então na outra fase, que é a fase do amadurecimento, onde ele deverá estar já com uma vida praticamente resolvida, não é? Já deverá ter os seus bens, aquilo que ele enfim sonhou em ter, ou não. Mas estamos falando aqui de generalidades, neste caso específico dos bens. Não que haja necessidade obrigatória de ter, não, é apenas para uma referência à nossa conversa. Então ele deverá ter, nesta fase já, uns 40 anos de idade, a sua vida estabelecida, os pontos principais já elencados dentro dele, os pais já passaram para uma outra idade, a vida caminhou mais e vai entregá-lo então para a maturidade e depois para o amadurecimento do corpo. Muito bem, o que é que nós entendemos nessa história, nesse histórico, desde o nascimento até a fase madura? O corpo orgânico, ele atravessa diversas situações, e essas situações, muitas vezes na juventude, existe aquele abuso, porque o corpo é jovem, então o espírito abusa deste corpo jovem. Ele faz tudo em excesso, levando o corpo à exaustão quando chegar lá pela fase dos seus 55 anos de idade, por aí, o corpo está o quê? Exausto, não é? Todo aquele empenho para que o corpo ficasse bem, para que o corpo ficasse bonito, para que ele ficasse robusto. Então, os sinais do cansaço orgânico aparecem e vem o quê? Vem as doenças, não é? E essas doenças, elas vão, à medida que o tempo vai passando, podendo agravar, e em algumas situações também é muito claro que são provas necessárias dependendo daquilo que nós trouxemos de outras encarnações e aquelas contas que nós precisamos pagar. Os débitos começam então a se apresentar. Joana de Ângeles tem um livro, ou melhor, um texto muito bom, excelente texto, chamado Enfermidades Saneadoras, onde ela diz o seguinte: toda enfermidade que aflige o ser humano
possui as suas nascentes no cerne do espírito. Ainda imperfeito, necessita depurar-se, enfrentando a lapidação das suas arestas morais perniciosas. Se está no cerne do espírito e se há necessidade desta lapidação, concluímos que trazemos, através de outras existências, nós vamos acumulando débitos que, numa determinada idade, essas enfermidades apresentam-se como a fatura a ser paga aqui no nosso planeta. Não fosse a necessidade do ego em benefício da sociedade e do crescimento interior, a fim de lhe permitir o desabrochar dos valores de enobrecimento que jazem no seu íntimo, e o sofrimento não existiria. Olha só, não fosse a necessidade do crescimento interior, que todos precisamos ter, não é? A fim de permitir o desabrochar dos valores de enobrecimento. Muito bem, nós entendemos então que essas situações de sofrimento advêm ao corpo orgânico de uma pessoa. Por quê? Porque ela tem esta necessidade para poder trazer lá do seu imo, da alma, não é? Aquele compromisso à tona. Que compromisso nós estamos falando? É o compromisso assumido que nesta presente encarnação, do qual também estamos nos referindo, num determinado tempo da sua vida, você iria então começar a sentir no seu corpo os desgastes que fariam você refletir, e essa reflexão traz o enobrecimento através da dor à tona. É neste momento da dor que você para, que você pensa, que você reflete, que você se compadece, que você pensa também em todas as pessoas as quais você não foi correto com elas, e este é o momento em que a alma começa a encorpar. Portanto, em vez de ter apenas um caráter punitivo, isto que nós estamos falando, a enfermidade possui objetivo terapêutico, não é? Libertador dos males que insistem em permanecer dominantes, aqueles males que nós esquecemos durante a juventude, que eles fazem parte lá do nosso íntimo, nós estamos sempre colocando eles para fora. A nossa reforma íntima, que é extremamente difícil de ser feita, o nosso orgulho, a nossa ambição, a nossa maledicência, elas estão ali, não é? Batendo a porta todo dia, e com isto, esta dor do qual nós falamos aqui, a dor dessas enfermidades que vão acometendo, ou a pessoa, né, e obviamente o espírito sente tudo isso, reverbera nele, são para modificar através da dor, não é? Infelizmente, a sua maneira de pensar e de agir também. E nesta maneira de pensar e de agir, nós temos aí inclusos aqueles espíritos extremamente autoritários, aqueles que dentro da sua família são maus exemplos, são aqueles que não entendem os pais, são aqueles que não entendem os irmãos, que fazem o mal por fazer, por se comprazer, que são extremamente egoístas. Quando a dor bate à porta, há uma modificação interior e o espírito então começa a perceber a verdade, a realidade do que é uma existência. É fenômeno natural o desgaste orgânico, assim como as complexidades emocionais e psíquicas pertencem ao mesmo esquema de harmonia ou desajuste. Então, quando nós falamos que é perfeitamente normal o desgaste orgânico, nós entendemos que durante aquela fase da juventude e da maturidade, onde o corpo ainda está forte, não é?
ainda está com vigor essas situações de enfermidade que o farão mudar o seu comportamento, não comparecem. Mas à medida que o corpo vai envelhecendo e você vai então abrindo o seu espírito, não é? Ele vai se abrindo por uma vida mais real, você vai começando a tomar a conta de que existe um fim, uma finitude naquela história toda em que você está trilhando. E a partir daí, você olha o mundo também de uma maneira diferente, porque o seu corpo no espelho não mente para você. Quando você vai à frente de um espelho, não é? E olha o seu corpo orgânico deteriorando, você começa a pensar o seguinte: a vida é real, eu não estou vivendo uma fantasia. Tudo isto é uma grande realidade e o meu corpo está envelhecendo. E após o corpo envelhecer e as enfermidades chegarem, a morte também sobrevém tudo isto. Então este é o momento em que o espírito começa a se dar conta, percebendo o passado, daquilo que ele não devia ter feito, daqueles débitos que muitas vezes ele acumulou. Ele veio para resolver um problema que já tinha e acabou repetindo o mesmo problema e acumulando ainda mais débitos. Cada fase da existência possui sinais de beleza, de resistência, de valores inapreciáveis, que permitem um canto de gratidão a Deus. A velhice, por mais postergada, é inevitável, e as características que a assinalam são irremovíveis. Por mais que você tente preservar o seu corpo, que você procure colocar, através dos recursos que nós temos hoje, a juventude no seu rosto, a verdade é que é uma situação que você não vai conseguir mudar. O seu corpo vai envelhecer, você vai precisar construir um pensamento de defesa em relação a isto, porque a vaidade, ela quando sobrepuja a realidade, o corpo precisa se adaptar, não é, ao pensamento de tristeza que acomete o dono daquele corpo que outrora foi belo ou bela, não é? E que não é mais assim, que já tem os seus problemas e que esses problemas podem trazer a morte, que será inevitável. Desse modo, acende a luz do amor lá dentro de você e deixa-te incendiar pela alegria de viver, porque é na alegria de viver que nós vamos manter as verdades que são as reais verdades da vida. Quais são essas verdades? Que somos transeuntes, passageiros deste mundo, que passaremos aqui, queiramos ou não, um tempo breve, não é? Para a eternidade ele é breve, para nós ele pode tornar-se longo. Aqueles que querem trabalhar o seu interior, trabalhar pela caridade, trabalhar para os outros, este é o momento de ser trabalhado, precisa realmente fazer isto, de ser caridoso, de entregar o seu melhor para alguém, de tentar, pelo menos dentro da medida do possível, estar dentro de uma família que seja harmoniosa, que você contribua para esta harmonia, que você possa também desenvolver a religião, né? O seu pensamento religioso, que você possa acreditar, que não deixe este mundo como alguém que não fez absolutamente nada em seu benefício espiritual, e desta maneira você estará se ajudando, porque estará construindo um patrimônio que ninguém conseguirá tirar de você. É o patrimônio lá no seu coração, é o seu encorpamento espiritual que você vai precisar, e muito, quando chegar na espiritualidade. Você não pode chegar lá
esfregando as mãos ou, enfim, de mãos abanando. Por quê? Porque quando você tomar conta da realidade, daquilo que aconteceu, de que você apenas estagiou mais uma vez aqui no nosso planeta, e você perceber que não fez nada em seu benefício ou em benefício de alguém que convivia com você, vai ser extremamente difícil, porque você não é o fato de você ter dado um passo atrás, ou um passo para um lado ou um passo para o outro, é de você não ter dado um passo, de você ter estacionado, ficado simplesmente no mesmo lugar de onde você saiu quando veio da espiritualidade para o nosso planeta. Queridos irmãos do Vanguarda Espírita, por hoje é o que tínhamos para falar sobre este assunto das fases. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe o nosso canal, dê lá um joinha que nos ajuda muito em todas as situações, toque no sininho para receber as novidades do canal. Estejam sempre conosco. Nós temos aqui uma vontade imensa de demonstrar a nossa doutrina, de fazer para você um leque de situações diferenciadas dentro da espiritualidade para que você sinta-se feliz. Muito obrigado pela atenção de todos.